A ciência e a espiritualidade andam lado a lado. Estudos comprovam que a fé ajuda a curar doenças. Sidney passou a ir à igreja todos os dias depois que deixou o hospital. Foram 90 dias internado por causa de um câncer de pulmão. O empresário perdeu 20 quilos, mas não a fé. E hoje se recupera bem. Foi a fé mesmo em Deus, é a fé de todas as pessoas. Eu devo agradecer muito a Deus sempre. Em 2007, Paula descobriu que estava com a forma mais grave do linfoma de Hodgkin, que afeta o sistema sanguíneo. Perdeu o cabelo e ficou sem andar por causa das dores, mas não desanimou. Eu desafiei o médico e disse a ele o seguinte: daqui 3 meses é Natal e Deus vai me dar de presente a minha cura. Ele virou para mim e disse: é impossível. Paula passou a rezar diariamente e mentalizar a cura. Depois de 5 anos sem sinais da doença, ouviu do médico. Você é um milagre de Deus e um milagre da medicina. Pode ser na igreja, no templo, na mesquita ou até mesmo em casa. O fato é que para muitas pessoas, o velho ditado "a fé move montanhas" é verdadeiro. A fé atua em várias áreas do cérebro. O lóbulo frontal, responsável pela concentração e atenção, e o sistema límbico relacionado às emoções ficam mais ativos. A parte parietal, que tem a ver com a forma como percebemos o corpo, o tempo e o meio ambiente, entra em repouso. O sistema imunológico também se fortalece. Márcia acredita que foi curada com a ajuda da fé. Ela teve um tumor na cabeça em 2008 e passou por 3 cirurgias em um mês. Recuperada e sem sequelas, hoje faz parte de um grupo de oração. A gente sente que tem que fazer alguma coisa pela vida que me foi devolvida, né? E aí, assim, a retribuição que eu dou a Deus é ajudar os outros, né? O médico Paulo Saldiva, comentarista do Jornal da Cultura, conversou sobre fé e ciência no Giro com William Correia, programa feito para a internet. Isso reduz pressão arterial. Genes que codificam proteínas inflamatórias são reprimidos e genes que codificam proteínas anti-inflamatórias são expressos. Tanto que os hospitais hoje estão cada vez mais verdes, promovem mais arte, tem grupos de oração, não porque seja só um benefício só espiritual, você sara mais depressa. A entrevista completa com Paulo Saldiva você assiste a partir de amanhã às 11 horas no canal da TV Cultura no YouTube. Se o doutor Saldiva falou, não é não? Claro, e o Saldiva entende, porque é um grande pesquisador, um cientista. Ciência e religião, elas não são excludentes, mas elas não são a mesma lógica. Por exemplo, a lógica da ciência é ver para crer. A lógica da religião é crer para ver. Portanto, o ponto de partida é diferente. Gostei. Né? O ponto de partida é diferente. Alguém que tem uma religião, ele crê e aí ele vê. Alguém que lida com ciência, ele primeiro vê para poder crer. Evidentemente que a ciência há muito tempo estuda essa questão. Né? Qual é o impacto que existe de algum tipo de crença na possibilidade de melhoria e como é que chega a própria melhora. Obviamente, como o Saldiva lembrou, é verdade. De fato, alguém que tem a percepção de que ele está ganhando o apoio de uma força que é imensa, é superior a ele, por exemplo, uma divindade, ganhará maior reforço da sua própria integridade e ficará mais apto até a organicamente reagir a algumas doenças. No entanto, as próprias igrejas que lidam com a ideia de milagre, entre elas a Igreja Católica, são muito cautelosas para saber o que é milagre. Se procura excluir, por exemplo, num caso como esse, aqui lembrado na reportagem, da senhora que tinha um linfoma, né? Se a Igreja Católica fosse atrás de saber, ela procuraria ver se o diagnóstico feito originalmente, se ele era de fato um linfoma ou se não havia ali alguma coisa. Por quê? Porque por mais que haja a crença, ainda assim, né, de maneira geral, a noção de um milagre não é uma coisa assim tão imediata, a tal ponto que se possa apenas crer. Nesse sentido, não são coisas que se excluem, mas que a fé tem uma presença na vida das pessoas é muito marcante. E a ciência segue, né, o seu caminho, que é de buscar a comprovação para que a gente não fragilize a nossa capacidade, né, de racionalidade. Nessa hora, sem dúvida, as duas coisas se completam. O Henrique Crotes aqui pelo Facebook, esse efeito é adquirido através de meditação ou fé em qualquer coisa positiva. Isso não valida religião alguma. Não, ao contrário. Né? Por exemplo, se você imaginar o que pode validar uma religião é a prática dos seus fiéis. Ela é uma instituição social, enquanto agora a religiosidade, que não é religião, religião é uma forma de você institucionalizar a religiosidade.
A religiosidade, ela é uma maneira das pessoas olharem a vida. Nesse sentido, algumas pessoas dão valor, outras não. A gente pode dizer que, do ponto de vista científico, William, Deus não é impossível, ele é improvável. Isto é, não dá para prová-lo no sentido da lógica da experimentação, mas não é impossível. Boa parte dos cientistas diz que não pode dizer se existe ou não uma divindade. Não há o caso de algumas pessoas que afirmam que não existe. Há uma diferença entre ser alguém que é cético e alguém que é ateu, né? E nesse sentido, as religiões passam também por esse movimento. Se funcionasse a fé, né, desse modo, e a crença e o apelo no esporte, todos os jogos acabariam empatados. Né? Esse é um tema que daria para a gente fazer um programa inteiro. Você imaginou, no jogo de sábado contra a Alemanha. A Alemanha é um país cristão, né? Metade é luterana, outra metade é católica. O Brasil tem uma grande parcela de cristãos católicos, reformados, etc. É claro que as duas nações estavam rezando na hora do pênalti. Né? Dizer que Deus estava do nosso lado, pode ser, né? Pode ser que ele apreciasse. Mas se fosse assim, a Argentina, que tem o Papa, não teria saído, né, da disputa. Muito bem, muito bem. Não, eu prefiro ficar com a minha frase de crente: a fé remove montanhas. Muito bem.